O Afrobeat nasceu por volta dos anos 1960, no continente africano. Popularizado pelo nigeriano Fela Kuti, o Afrobeat ultrapassou as barreiras geográficas e aportou no Brasil. Chegando aqui, tudo se transformou, mas sem perder a sua essência política e cultural. Na verdade, isso só aumentou. O Afrobeat brasileiro é uma linguagem viva, que aflora nas periferias e abarca o país com seus ritmos de jazz, samba, tambores, batidas eletrônicas. Mas em Sergipe? Em Sergipe, o Afrobeat tem se aflorado cada vez mais, unindo as suas características próprias, que vão desde o samba de aboio até o reggae, marcando em suas letras a cidade e as relações das pessoas com ela. Eu sou Walter Davi, repórter da Mangue Jornalismo. E eu sou Hector Souza, responsável pelas produções sonoras aqui na Mangue Jornalismo. E esse daqui é mais um episódio da Mariscada. O nosso convidado de hoje é Tiago Zene, um multiartista que tem trilhado a sua carreira no reggae e no afrobeat. Tiago, seja muito bem-vindo aqui no nosso estúdio da Mangue. Se apresenta aí para o pessoal que está nos ouvindo. Licença para chegar e muito obrigado pelo convite. Enfim, bora trocar essa ideia, né? Então, Tiago, para começar, as músicas, muitas das vezes, ela dá novas possibilidades nas vidas das pessoas, que é um tipo de arte que ela revela outras realidades. E aí, com isso, eu gostaria que você contasse como a música chegou na sua vida, se ela te acompanhou desde criança e se você teve em quem se inspirar. Vamos lá. Acho que não tem nem como dar uma resumida assim de como a música chegou, né? Porque na verdade a minha primeira lembrança sabe aquela primeira lembrança que você tem quando é criança e você tem aquelas primeiras memórias ali? A minha primeira memória foi eu tocando violão daqueles violãozinhos de plástico que minha mãe comprou pra mim. E aí eu ficava tocando músicas do Raça Negra e tal, e ficava imitando os caras do Racionais também cantando. E aí acho que assim, eu já venho com isso já desde que eu me entendo por gente, né? E algumas referências, tipo os caras da Reação, da banda Reação daqui de Aracaju, eles tinham uma casa em frente a onde eu morava, eles ensaiavam ali também, aí ficava vendo, tipo, pessoas bem próximas, né, cantando e tal, eu ficava, caraca, velho. Então, eu acho que daria, tipo, a minha vontade era estar ali também cantando com eles. Então, acho que é uma parada de berço já, e vendo pessoas próximas assim cantando já. E na sua família tinha alguém ali que estava sempre te apoiando, te acreditando na música? Minha mãe. Eu descobri depois de um tempo que ela tocava triângulo e zabumba junto com o meu avô. Era assim, meu avô, eu não consegui ver ele, tipo, eu não tive essa convivência com ele. Quando eu nasci, ele já tinha falecido. Mas minha mãe falava a característica do meu avô, né? Um negro retinto, alto, dos olhos claros, que tocava sanfona e cantava. Mas ele não tinha, como é que eu vou dizer, não teve um sucesso assim na música, né, aqui. E aí ele vendia manga na feira, tal, essas paradas, mas ele sempre juntava assim o pessoal para poder estar tocando uma sanfona. E minha mãe não tinha falado isso pra mim. E sem saber disso, eu quis cantar. E aí quando minha mãe foi vendo assim uma evolução e assim, sempre me apoiou, mas quando foi vendo uma evolução, ela falou: "Não, seu avô tocava sanfona". Aí eu fiquei, caraca, então já veio, já sem eu saber. Tem até uma história engraçada também. Quando eu comecei essas primeiras lembranças assim, né, de criança, a minha mãe, ela pegou o violão de um vizinho lá, que ele era de uma igreja lá, e pegou o violão e botou assim no meu colo. O violão era muito grande. E assim, eu era pequenininho, né, quando o violão pegou assim, aí eu, caraca, velho. Eu gosto do som, não sabia nem pra fazer força nas notas, mas eu ficava, caraca, velho, gosto desse som aqui. Aí eu falei pra minha mãe, não, um dia eu quero ter um violão. E aí teve uma breve separação assim do meu pai. E eu sonhei que eu tava tocando um violão preto, pá. E ela me acordou aí falou bem assim: Tiago, vamos ali no centro, vou comprar seu violão. Aí quando chegou lá, aí era pode falar o nome de loja aqui? Era na antiga Ricardo Eletro. E aí, enfim, não vendia violão na Ricardo Eletro, era só coisa eletrônica e o violão não era eletrônico, era um violão acústico. E aí o cara veio, ó, tem aqui um violão sobrando. Aí quando abriu a caixa era um violão preto, também, que nem no sonho e tal. E quando eu fui ver depois de um tempo, a fabricação do violão era o mesmo ano que eu nasci também. Aí, sei lá, destino talvez. Mas foi muito importante isso porque a minha mãe sempre trabalhou em casa de família.
E nessa época ela recebia R$ 3, R$ 5 por dia, entendeu? E aí ela conseguiu juntar essa grana pra poder comprar um violão que na época foi R$ 140. E na época era muito dinheiro isso, tipo, papo de mais de 15 anos atrás. Aí, enfim, minha heroína. E aí você fala desse seu lugar de origem e a gente vê que em certos lugares da cidade, principalmente em áreas mais periféricas, as artes ditas mais formais, elas não chegam com muita facilidade. Mas também são nesses mesmos lugares que a arte vem como uma forma de libertação, uma forma de ser um espaço para falar, né, do território, seja dos seus medos, da violência, mas também sobre esperança, sobre possibilidade de mundos possíveis, de dias melhores. E aí, em sua música, você carrega muito isso, né? Você fala diretamente com um público mais jovem, instruindo a seguir um caminho verdadeiro e de propósito. Então, como é que você enxerga nesse lugar de construção de trajetórias, de inspirações através da música, nesses ambientes e com a música que você faz? O meu primo fala que os verdadeiros intelectuais estão dentro da periferia, entendeu? Ele fala, não, a gente é intelectual, pô. Tipo, quando eu conheci ele logo, ele me falou isso, eu fiquei assim. Porque, assim, a gente cresce com a visão de pessoas intelectuais que, assim, tem aquele palavreado, né? Mas aquela linha ali. E aí você não pensa assim, pô, como assim, velho? Um cara de quebrada que, sabe? Tipo, não tem nada a ver com a parada que você já tinha pensado como era uma pessoa intelectual. E ele fala bem assim, não, os verdadeiros intelectuais estão dentro da periferia. E aí, depois de um tempo, eu compondo, assim, eu fiquei, caraca, velho, eu acho que essa palavra, essa frase faz todo sentido. Tipo, quando o pessoal pergunta pra mim, hoje em dia, quais são as minhas inspirações, eu sempre falo que é pessoas que estão muito próximas a mim. Que no meu caso tem um amigo meu que transformou assim, família, que é o Tony Caravana Sounds, que é o DJ que tá me acompanhando. Então, nesse momento, a minha inspiração, assim, muito, assim, máxima, assim, no momento, assim, é meio a música a ele. Porque ele sempre tá me mostrando alguma coisa nova, músicas novas e tal. Mas de antes eu tentava buscar inspiração em pessoas que já estavam mais na mídia, mais famosas também, tipo assim, no caso, que nem eu falei já, o Racionais, né? Mesmo que eles não tinham passado assim em televisão ou rádio, eu tinha muito essa referência deles. Até perceber que, assim, fazendo minhas músicas, a minha referência maior é o pessoal que tá na periferia mesmo, ali, próximo a mim. Assim, se eu sair de madrugada, normalmente eu gosto de sair 11 da noite. E aí eu vou dar um rolê ali pelo meu bairro. E aí eu converso com pessoas que estão ali na praça, pessoas que estão tomando uma, fumando, tá ligado? E aí eu troco ideia com essas pessoas e aí as histórias que elas vão me falando me dá essa parada pra me fazer minhas músicas. Então as minhas referências, assim, desde aquele início lá, eu pensava que era sempre os artistas que estavam mais ali, mostrando mais sua arte, enfim, tipo, mais na mídia, televisão, rádio, assim, alguma coisa assim do tipo. Até eu perceber que as minhas referências de verdade eram o pessoal que estava próximo a mim, pessoas, tipo, comuns. Mas eu acho que não, essa palavra não se aplica a essas pessoas, porque essas pessoas, assim, também são incríveis aí, parar pra trocar uma ideia com. Eu acho que elas são muito vividas, assim, de histórias, entendeu? Tipo, já conheci produtores que perderam tudo por causa de alguma parada, assim, mas mesmo assim, eles. Quando eu vou te falar, de um cara que ele mora lá, que ele mora ali onde eu moro, ali no Santos Dumont. Ele tem uma mania de pegar várias coisas que ele encontra na rua, assim, e ele vai colando do jeito dele. Às vezes ele não tem nem cola, às vezes ele amarra alguma coisa do tipo e faz meio que um quadro. E no quadro, embaixo do quadro, ele sempre bota uma frase assim, tipo, você tem que amar igual você imagina voando. Tipo, uma parada assim, tá ligado? Que às vezes eu nem entendo o porquê dele ter botado ali, não entendo a frase. E eu fico, cara, o que é que ele quis dizer aqui, velho? Aí eu fico tentando, assim, até achar algum sentido naquilo pra poder botar na minha música. E às vezes, se eu não acho sentido, às vezes mesmo assim eu boto na música, porque talvez outra pessoa pode achar um sentido, tá ligado? Mas é um cara que assim, e outra, ele é multi-instrumentista também. E aí, enquanto ele faz lá o quadro dele, e aí do nada ele pega um cano que ele furou, ele fez vários furos no cano e fez uma flauta doce. E aí ele começa a sair pela rua tocando aquele cano, assim, muito bonito, velho. E aí você fica curioso pra saber qual a história dessa pessoa, né? Tipo,
como assim um músico desse, um artista desse tá em situação de rua desse jeito? Entendeu? Que aí muitas vezes o pessoal fica olhando assim e aí faz aquela velha frase do pessoal, é um doido qualquer. Só que o cara é muito inteligente. Ele só não teve uma pessoa assim pra poder ajudar ele nessa parada, assim, nesse ramo artístico, tá ligado? E às vezes, assim, eu acho, às vezes, que a gente é artista de periferia que pensa em viver só disso, assim, quando olha pra um cara desse, às vezes se vê nele, assim, sabe? Tipo, caraca, velho, será que, sei lá, na pior das hipóteses, aconteceu uma parada dessa assim comigo também, tá ligado? Eu acho que enfim, eu fico muito curioso pra saber essas histórias. Às vezes eles me contam, às vezes eles tentam dar uma birobada, tá ali. Mas mesmo assim, eu tento estar próximo. E invertendo esse caminho de referência e inspiração, mesmo que você ainda esteja trilhando essa carreira, né, no início de carreira, também tem pessoas que já começam a te ver como referência. Por exemplo, eu estava olhando no seu Instagram e tem um vídeo muito bonitinho com um menininho que pergunta, o que é que você falaria pro artista dessa música? Ele começa a falar, só que aí você tá do lado dele. Como é se ver nesse lugar também, entendeu? Das outras pessoas se refletindo em você para essa caminhada de crescimento. Assim, eu no início, quando assim, vai fazer 11 anos agora que eu tô profissionalmente nisso, né? Mas no início eu não tinha tanto essa visão. E aí, normalmente, um exemplo. Eu ia tocar, ia cantar, só que aí acabava de cantar, aí chegava ali, tomava uma, tal, entendeu? Tipo, não tinha essa visão assim, tem pessoas que estão me olhando, às vezes a pessoa tá cantando ali logo no início, e aí às vezes tem, pô, meia dúzia de gato pingado ali só olhando só, e às vezes não tá nem prestando atenção, às vezes no início. Só que aí depois de um tempo, eu dando sempre dentro de onde eu moro ali, né? Ver as crianças chegar e falar bem assim, caraca, velho, eu vi você não sei na onde, tá ligado? Na escola lá o pessoal tá falando de você e tal, essas coisas. Quando eu chego lá e faço o evento lá dentro também onde eu moro, as crianças chegar e falar, querer abraçar, querer tirar uma foto, querer conversar, tá ligado? Tipo, falar que tá com saudade de me ver no centro cultural, às vezes lá no Santos Dumont também. E aí eu começo a me policiar mais. Tipo, eu vou fazer o evento agora eu tento não ficar, sei lá, usando uns entorpecentes perto das crianças, tá ligado? Eu acho que o papel do artista na periferia, ele tem que ser útil de alguma forma, entendeu? Porque assim, eu bebo da fonte, tipo, de várias histórias dentro da minha periferia, que nem eu falei. E aí eu pegar aquilo, jogar pro mundo e aí, tipo, não agradecer de alguma forma todas aquelas pessoas dali que estão me ajudando de certa forma, às vezes sem prestar, sem notar e tal. Eu acho que é um pouco errado isso, o trabalho do artista de periferia também é poder ajudar de alguma forma essas pessoas que estão lá, criança, sei lá, adolescente, idoso. E aí eu começo a tentar retribuir isso de alguma forma. Tipo, aí é nisso daí que nasce o Subgrave 33, que é o evento que a gente leva para dentro da periferia lá e faz as coisas beneficentes lá para poder distribuir para a comunidade. Enfim, aí quando eu vejo os guri, a pivetada lá, meio que se inspirando, querendo ser artista de alguma forma assim, porque tá me vendo fazendo aquilo, então eu tento mostrar para elas o que um artista de periferia deve fazer também, entendeu? Tipo, ajuda na comunidade. Porque, tipo, o guri tá se inspirando em mim. E aí, do nada, ele me vê fazendo alguma coisa que. Alguma parada estranha. Sei lá, discutindo com uma pessoa idosa. Ou então, bebendo altas, assim, parando, me vendo, às vezes, bêbado, de cerveja, alguma coisa do tipo. A criança vai ver aquilo ali, talvez ache massa, né? Tipo, caraca, o artista que eu gosto tá ali. Bebendo também, pô, quando eu ficar mais velho, eu quero ser artista pra ficar nessa, tá ligado? Aí eu tento não fazer isso e mostrar outras paradas do que um artista consegue fazer dentro da comunidade também, tá ligado? E ser esse espelho para que, tipo, não, caraca, o cara trabalha com arte e o cara traz tudo isso pra dentro da minha periferia, tá ligado? Traz alegria, tal, conversa com a gente, sei lá. Eles cresçam e se for de ser artista também, tentar dar uma continuidade a isso. Assim como eu vi também outras pessoas também quando eu era guri, fazendo algum trabalho assim, que assim, às vezes seria de algum cargo político da prefeitura e tal, e às vezes por eles não fazerem aquilo dentro da quebrada, o próprio artista vai lá e faz. Tem muitas pessoas lá onde eu moro que não recebe o auxílio, que não recebe
o Vale Gás, que não recebe o cesta básica. E aí a gente vê tudo isso e a gente fazer um evento para poder distribuir isso dentro da comunidade trabalhar nós por nós mesmos, tá ligado? Tipo, uma comunidade de fato mesmo. E já que você citou nesse projeto, que é o do Subgrave 33, né, queria que você explicasse mais um pouco o que é esse projeto, como é que ele nasce, o intuito dele e os impactos dele dentro da comunidade. Quando eu conheci o Tony Caravana, eu tava fazendo só rap. Que assim, eu comecei no reggae, profissionalmente, né? Comecei no reggae, e aí depois eu fui migrando pro rap, e aí eu tava naquela onda de, caraca, eu preciso descobrir uma identidade aqui. Eu preciso, tipo, tinha muita gente fazendo rap já também na cidade. E aí eu senti falta da nova geração do reggae. Só que aí eu ficava naquela, não, eu acho que meu estilo é mais rap porque eu gosto de canetar mais, gosto de falar mais das paradas. E eu pensava que no reggae eu não teria essa liberdade de poder falar de tudo, assim, que eu visse. Aí tá certo, eu conheci o Tony, aí o Tony me influenciou pra fazer uns reggae e tal, e ele me influenciou pra fazer o lance do Dub System, que tá dentro do reggae. E aí eu fiz algumas músicas e falei pra ele bem assim, pô, velho, então a gente precisa fazer algum movimento desse gênero também em Aracaju. Tinha um mano que há muito tempo atrás começou, eu não sou o percussor disso em Aracaju do Dub System, é só uma nova cara mesmo assim. Um mano chamado da Ato Libertário, o Robson Lira, ele fazia o movimento do Dub System em Aracaju. Aí ele parou, tal, foi seguir outras paradas na carreira dele, mas eu já via esse movimento quando eu tava começando a cantar reggae. E só que eu não sabia que era um Dub System ainda. E aí eu fiquei, pô, a gente tem que voltar essa parada do evento pra gente conseguir também fazer alguma movimentação dentro da quebrada também e meio que divulgar trazer de novo essa onda do Dub System. E aí ele topou, tal. O Tony Caravana é um cara muito organizado, ele tem vários equipamentos de som, tal. Ele falou: "Não, se você montar o projeto, eu chego junto com a estrutura, no caso a estrutura de som". Aí fechou. Aí eu fiz as músicas, fiz o projeto e eu falei: "Pô, tá faltando alguma coisa, porque evento pra se promover, acho que vários artistas fazem, tá ligado? Se promover e também, tipo, normal, tranquilo, tem que se promover mesmo, tem que fazer o evento. Mas eu não gosto de fazer o evento só isso, tá ligado? E eu fiquei, tá faltando alguma coisa. Véi, a gente tem que fazer um evento que consiga ajudar também a comunidade ali. E aí a gente fez uma pesquisa do que estava precisando ali na comunidade, enfim. O primeiro evento foi o lance das cestas básicas. E a gente conseguiu, doou algumas cestas básicas assim, e muito do que a gente pegou foi para a cozinha comunitária que tem mãos solidárias lá no Morro da Reação. E fez um sopão, distribuiu para a comunidade lá, tudo certinho. E a gente pegou roupas também para doação e mandou para essa cozinha comunitária também, eles fizeram um bazar. E aí, enfim, tudo que eles pegaram foi para a cozinha comunitária para poder distribuir ali dentro da periferia mesmo, para dar comida ao pessoal enfim, que não tem como se alimentar todos os dias lá, infelizmente. E aí na segunda edição, minha companheira, ela manda para mim e não foi falando sobre para botar isso no evento, mas ela mandou para mim um vídeo de mulheres em situação de rua que tava falando dessa parada de tipo do lance da menstruação, que não tinha, às vezes usava pano, tá ligado? Usava, sei lá, qualquer coisa para poder conter ali. E aí eu fiquei sentido com aquilo, fiquei pensando, eu cheguei pra minha companheira e falei, pô, acho que a segunda edição a gente pode fazer essa parada de doação de absorventes mesmo. E aí ver se a gente consegue fazer uma parceria também com a Cozinha Solidária para poder fazer algumas marmitas, algumas coisas assim do tipo, pra gente poder levar para essas mulheres também o absorvente, poder levar alguma coisa assim, tipo um alimento, tal, alguma coisa, e poder falar também que a gente tá lá para poder ajudar, tá ligado? Tipo, para dar esse apoio. Então, acho que o Subgrave 33, ele é um evento que não é tão pensado mais em promover o artista, tá ligado? É para trazer de novo o Dub System, que o pessoal tá muito acostumado em Aracaju com o reggae roots, que assim, gosto muito do reggae roots, tipo, eu amo muito o reggae roots. Mas é uma parada que é mais religiosa, tá ligado? Tipo assim, vai falar mais sobre você tem que perdoar, tal, essas coisas assim. Só que o Dub System já vem com a onda mais pesada também, já traz um pouco disso do Afrobeat, né? O Dub System ele nasce nos anos 60, o Afrobeat anos 70, se não me engano. E aí o Fela Kuti já começa a trazer um pouco desse Dub System já também nas ideias. Enfim, trazer essa parada pra Aracaju, falar que tem reggae também, que a gente consegue
ter uma voz mais ativa, entendeu? Falar de coisas que estão acontecendo, coisas sérias também. E sem deixar também um lance do balanço também, de poder dançar mais, tá ligado? Tipo, quando você vai ver um reggae roots, a pessoa tá lá, ela tá dançando, tá se balançando assim, enfim, tá na viagem ali, né? Mas o dub, ele já traz uma denúncia já. E aí a gente consegue falar sobre isso tudo. Então, a ideia do Subgrave foi trazer esse novo movimento, que já tinha, mas trazer um pouco mais forte ele, e um pouco mais organizado também do Dub System. Mas eu acho que a parada do Subgrave agora, a ideia do Subgrave é poder ajudar a comunidade. Tipo, é um evento que é pensado em ajudar a comunidade. Tipo, é tanto que quando a gente faz lá o evento, tem pessoas que chegam e me abraçam, tá ligado? E falam, pô, você tá trazendo uma parada muito bonita aqui não tinha nada. Era só tráfico, tal, polícia subindo pra matar os outros, tal. E ali onde a gente faz o Subgrave era um lixão também. E aí quando a gente faz o evento lá, o pessoal fala, pô, senti que você lembrou da gente, tá ligado? Tipo, e aí, sempre que eu subo lá pra fazer alguma coisa, até pra passear mesmo, assim, os moradores têm um respeito muito, muito incrível por isso. E, tipo, eu fiz a ideia de eu fazer o evento na periferia porque eu sentia falta disso também quando era criança. E, tipo, não tava pensando numa parada, o Salvador, de alguma coisa assim. Não era isso. Tipo, era fazer a festa mesmo. Tanto que eu não, quando eu vou fazer o evento, eu me divirto. Não quebra a cabeça, não fico com dor de cabeça, tá ligado? Tipo, é uma diversão pra mim. O pessoal vai falar comigo, caraca, é difícil. Eu, não, mano, não é difícil não, tipo, tá ligado? Sabe o que é difícil? Mandar os ofícios pra alguns órgãos lá e eles não liberaram algumas coisas, tá ligado? E a gente tem que fazer na raça mesmo. Mas eu me divirto bastante com o meu evento, velho. Me divirto muito. E, tipo, a gente tá querendo fazer 2 por ano. A gente fez o primeiro agora. Tá querendo fazer outro aí. A ideia é que seja um evento muito grande, a gente fazer um festival. E que normalmente quando o pessoal começa a fazer evento na periferia, eles migram para outros espaços, tá ligado? Que não é dentro não é dentro da periferia em si, quando começa a crescer. A ideia do Subgrave, ele começou ali e ele continua ali mesmo, o Subgrave. A gente vai fazer alguns projetos itinerantes, mas o principal dele é ali, botar um palco e botar o pessoal lá pra ir num evento tipo assim, caraca, velho, aqui dentro dá pra fazer um festival também, tipo, dá pra ser bonito, né? Tipo uma feirinha. É muito bonito ver o pessoal se divertindo lá, tá ligado? Tipo, um pessoal que às vezes nem saia na porta com medo de acontecer alguma coisa, e o pessoal tá se divertindo ali. É bonito. Salve turma, passando aqui na sessão de recadinhos. E a Mangue Jornalismo tem se destacado em suas matérias que repercutem e influenciam a sociedade sergipana. Se você quer ver mais desse conteúdo no nosso site, ou se você quer mais episódios da Mariscada e quer que a gente continue com esse trabalho jornalístico bem apurado e sem amarras, pense em nos apoiar. Só assim, a Mangue Jornalismo conseguirá continuar existindo e sobrevivendo. Você pode entrar no nosso site e conhecer nossos planos de assinatura, ou então fazer um apoio pontual através do nosso Pix. Seja como for, qualquer valor já ajuda para que o jornalismo independente continue resistindo em Sergipe. E falando em resistência, vou deixar você terminar de ouvir esse bate-papo muito bacana com o Thiago ZN. E nos seus últimos projetos você nos mostrou um novo personagem, né? O Serigi. Em um dos seus mais recentes clipes, que é o Além da Fala, você mostra a máscara do Serigi, que inclusive foi feito por sua companheira, né? A Brudiza, que você cansou de citar aqui. Que é uma máscara marcada pelas raízes sergipanas, com suas características indígenas. Então, como que surgiu a ideia de criar uma máscara para representar o Serigi e o que você espera com a presença dela? Porque ela também marca uma representatividade do próprio território Sergipe, né? Véi, essa máscara tem uma história que foi assim. Eu tava passando por alguns momentos de ansiedade, tipo, nessa parada como é que vai ser agora? Tipo, minha parada sempre foi trabalhar com música. E aí me vem trabalhando em outras coisas, tipo, caraca, eu quero trabalhar com música, eu quero trabalhar com música. E aí eu fui no FASC e tava tendo um show lá do mano do Vandal. E aí eu nunca tinha visto um show dele pessoalmente, né? Quando eu cheguei lá e vi um show dele, ele fazia um show que era tipo assim, ele faz um show, no caso, ele brinca com vários ritmos nordestinos, né? E aí do nada o cara tá fazendo um rap e do nada vem com uma Raquel e seus teclados lá. E o pessoal dançando, e aí ele entrava com um rap de novo, depois botava um System of Down, um rock pesado, e o pessoal dançando. Caraca,
quero fazer uma parada dessa também, quero cantar, quero nesse estilo, porque eu sempre fui um cara que gosta de alegria, né? Tipo, de pular e tal, só que eu tava no rap ainda, e eu pensava, ainda com uma visão muito antiga, que tinha que dar sempre uma ideia, uma punchline, uma ideia, né, muito forte, assim. Às vezes o pessoal ia no meu show, aí ficava de braço cruzado assim, braço na cabeça. E aí, tipo, quando eu descia do palco, os caras, porra. Aí eu lembrei da época que eu tinha conseguido tal coisa, tipo, tava na cadeia, alguma coisa do tipo assim, bad vibe, assim. Eu, caraca, porra, não é isso não. Aí fiquei uns meses sem canetar, aí só procurando referência. Aí o Vandal me puxou pra conhecer o Baiana System. E do Baiana System tem aquele lance da máscara, né? Aí eu fui pesquisar sobre essa máscara e eu descobri que tem referência com algumas paradas de lá que é de um bairro. Eu não vou saber explicar direito, mas tipo, tem uma representatividade de alguma comunidade lá. Tipo as cores e tal, tudinho. Aí eu pesquisei se tinha alguma parada assim em Aracaju, em Sergipe. E eu descobri que tinha várias máscaras no Brasil todo, principalmente no carnaval, né? Tem a Laúça em Recife. E aí eu fiquei assim, caraca, em Sergipe não tem uma parada assim, velho, pra botar no carnaval, alguma coisa do tipo, até nisso parece que o pessoal meio que tira a gente desse mapa, né? Aí eu fiquei, não, peraí. Aí vou tentar desenrolar alguma coisa. Só que eu fiz uma pesquisa e aí vi que todo mundo botava sempre, aí vai falar de Aracaju Sergipe, botar um cacto, tá ligado? Ou então vai falar também disso, aí bota o lampião. E aí eu senti falta do Serigi, tipo, o nome do Sergipe, né? Aí eu fiquei, tá, então vou fazer alguma coisa ligada a Serigi, até porque também eu venho, por parte de pai, de uma descendência indígena direta, assim. O meu avô foi um indígena que foi da Bahia para Japoatã, e lá Japoatã aí virou cigano lá, que ali lá é um território cigano, né? Eu fiquei, pô, tenho que dar uma representar isso daí, do lance do ser indígena, né? E aí eu fui criando, tentando, eu desenvolvi a máscara, fiquei assim, eu acho que uns 2 meses, 3 meses, tentando criar alguma coisa assim que fosse com as cores da bandeira daqui também. Enfim, aí eu fiz uma máscara e eu fui fazer um ensaio na casa do meu primo, que virou centro cultural. E aí eu chamei um pessoal e fiz tipo 20 máscaras assim, de papel mesmo. Aí levei, eu falei, velho, que se liga nessa ideia aqui. Criei essa máscara aqui do Serigi, pra quando o pessoal for no meu show, o pessoal botar a máscara e dar uma curtida no show. Também pensando em alguma coisa pra carnaval, que seja pensando na máscara como um símbolo daqui mesmo, assim, tipo, em Recife tem a Laúça, em Sergipe tem a máscara do Serigi. Aí ele gostou muito da ideia e distribuiu isso no ensaio. Tem algumas pessoas que têm essa máscara até em casa até hoje também. Aí o pessoal começou a gostar, né? Tipo, caraca, velho, essa máscara ficou massa, tal, tipo, tem que botar mais pra frente isso, botar um bloco, fazer alguma parada assim. Não consegui ainda desenvolver o lance do bloco, mas eu vou tentar até o próximo ano. E aí, o meu primo ficou tão fissurado nisso, ele ficou assim, a gente precisa fazer uma parada além disso, quero fazer um jogo. Aí ele pensou um jogo lá antes, e só que aí não deu certo, ele mandou pra um edital, tal, não deu certo. Ele falou, vamos usar o lance da máscara que você criou e a gente vai criar o Pivete Serigi. E aí a gente vai fazer um jogo com músicas daqui, de pessoas, com artistas daqui. No primeiro momento que ele falou, eu fiquei, velho, fazer um jogo, tipo, eu nunca tinha visto um jogo daqui, musical de Sergipe, né? Aí ele, pô, vai dar certo. Aí ficou uns meses lá, depois quando chegou no final do ano retrasado, ele falou, aí, deu certo aqui, vamos começar a meter marcha no jogo. Aí eu, tipo, sem acreditar, né? Aí eu, caraca, como é que eu vou fazer lidar com essa parada do jogo? Tipo, como é que eu vou virar um produtor, tipo, construir uma parada assim, né? Tipo, porque eu fiquei na parte da produção musical também. E a maioria das músicas que estão no jogo foi eu que escrevi. Outros artistas estão cantando, mas eu que escrevi, né? A gente fala sobre o Serigi, fala sobre o Lambe Sujo Caboclinhos, fala sobre as Marisqueiras de Laranjeiras e fala sobre o Marinheiro. A única que eu não fiz foi a do Marinheiro, mas o restante foi eu que fiz. E trazer também nas músicas uma ideia assim, você vai jogar e você vai aprender ao mesmo tempo, tá ligado? Assim que você joga, se você prestar atenção na música ali também, você começa a aprender a história de cada uma dessas, né? Um pouco da história do Serigi, um pouco da história do Lambe Sujo e Caboclinhos. Mas o lance da máscara foi esse, tipo, pensando, teve essa referência da máscara lá do Baiana System, mas
A ideia mesmo é que ela seja uma máscara de território daqui mesmo, de Sergipe, e que a gente consiga botar essa identidade também, tá ligado? Tipo, não ficar, velho, sobrando. Nesse carnaval saiu um post de um pessoal botando, tipo, máscaras de vários lugares do Brasil, aí Sergipe não tinha uma máscara, eu fiquei, caraca, velho. Velho, vou ter que fazer esse corre aí dobrado aí pra começar a botar essa máscara aí. E aí você citou vários projetos que você está envolvido, né? A máscara, o evento mesmo lá na periferia, o jogo, além da sua música. Só que vários projetos muitas vezes acabam enfrentando descontinuidade por falta de apoio, né? Você Sim. mesmo falou que uma das coisas mais difíceis é conseguir ofício, aí tem que fazer na raça mesmo. Como é que você pensa na permanência desses projetos, principalmente falando desses seus trabalhos, e o que seria necessário em termos de política pública mesmo, para que essas iniciativas não fiquem apenas nesse esforço individual, fazer nessa raça? A ideia do Subgrave, a gente já fez um projeto já para poder botar nessa lei de incentivo, né? Enfim, a gente tá aguardando só esse retorno aí. Mas a gente, velho, a gente é underground também, tá ligado? Mesmo que não passe, mas pô, com certeza vai passar porque é um puta projeto. Mesmo que não role, com algumas leis de incentivo assim, a gente vai porque a gente é underground, tá ligado? Tipo assim, eu entendi pelo menos que eu não consigo fazer nada sozinho. Tipo, então a gente já tá montando uma equipe já e eu tive a sorte, velho, de encontrar pessoas que, olha, velho, tem esse projeto aqui, mas no momento é uma parada que a gente vai só fazer, velho, ajudar a comunidade e tal, essas paradas assim. O projeto é focado nisso aqui. A gente não consegue fazer um pagamento para essas pessoas, né? E aí as pessoas falam, não, que nada, velho, isso mesmo, a gente tem que movimentar a periferia aqui, tô sentindo saudade, sentindo falta de algumas coisas, de alguma movimentação, e aí juntar e hoje já tem uma equipe já com 2 fotógrafos, tá ligado? E mais outras pessoas que chegam junto pra poder fazer a filmagem. 2 fotógrafos, uma pessoa pra ficar na mídia também, estrutura de som, microfone, sonoplasta, iluminação, tá ligado? A gente já tem já, tenda, a gente fez 2 edições, mas nessas 2 edições a gente, na primeira a gente teve que alugar algumas coisas, mas na segunda a gente já tinha já. A gente usa gerador, já não puxa energia do poste, tá ligado? Então é uma parada que é underground, muito bem organizada, e que a ideia é essa, tipo, é um evento que tem uma ideia muito boa, e a gente tem essa parada de que ele vai passar nessas paradas, nesse lei de incentivo, né? E, enfim, para ficar menos puxado, no caso, seria os editais, tá ligado? Mas caso não, a gente vai estar lá na raça ainda, vai estar fazendo e se divertindo da mesma forma também, tá ligado? Porque é isso, que nem eu falei no início, que nem meu DJ fala, a gente é underground. Normalmente quando a gente fala underground, tem muita gente que fala bem assim, underground é uma parada bem desleixada assim, é botar um som só. Não, a gente é underground, mas a gente não pisa fofo, não. Você já comentou um pouquinho por cima, mas eu queria que você falasse um pouco também do outro lado, principalmente desse evento, que aí eu fico curioso, porque, por exemplo, recentemente eu estava fazendo um trabalho numa comunidade no interior de Laranjeiras. Na verdade, é uma comunidade dentro de Laranjeiras, Sim. Laranjeiras é interior. Mas enfim. E a gente via que pessoas individualmente se envolviam no projeto, mas a comunidade como um todo tinha um certo receio. E aí você fala, né? Tem pessoas que estão lá envolvidas, que vão, dão a cara mesmo, fotógrafos, Sim. enfim, equipe técnica. Mas como é que você vê essa abertura da comunidade como um todo mesmo? Abraço projeto, na primeira edição teve um pouco de um pé atrás, como é esse envolvimento? É, tipo assim, que nem eu falei, eu vivo dando rolê lá na minha comunidade, né? E aí o pessoal acaba me conhecendo e tal, tipo, sei lá, tem uma parada muito marcante assim, eu acho que o pessoal, não sei, a presença do artista dentro da periferia, não sei, o cabelo, não sei. Enfim, o pessoal chega e quer conversar, tá ligado? Sabe que você faz alguma coisa. Tipo, no meu caso, o pessoal sabe que eu tô ali pra fazer alguma coisa. E aí, na primeira edição, eu fiquei assim, eu vou ter que dar um rolê de novo lá na praça, vou conversar com o pessoal, porque, tipo assim, a gente vai botar um som. E eu não quero que esse som incomode, eu quero que esse som, né, que eu quero fazer um evento que todo mundo consiga chegar. E aí eu conversei com o pessoal lá, tudo lá. Tipo, ó, a gente vai fazer um evento aqui e tal. Tipo, tem alguma criança, tá ligado? De cola aí, tem, sei lá, criança autista também. Aí, não, pode fazer tranquilo aí e tal. E aí o pessoal dá essa aval, né? Tipo,
Eu pensei até em fazer um documento pro pessoal assinar, pra, tipo, pra ter essa parada de que eles estavam sabendo que ia rolar o evento ali. Eles, não, pode vir fazer de boa, tá ligado? Tipo, o pessoal dali ao redor, todo mundo abraçou a ideia. Tipo assim, você vai precisar de quê? Você quer uma casa pra ficar? Tá ligado? Tipo assim, você quer quer guardar os equipamentos aqui em algum lugar. E aí, enfim, a gente tem uma casa lá que um morador cedeu pra gente, sempre que a gente vai fazer o evento, a gente usa essa casa, ele deixa a chave com a gente. Tá ligado? Tipo, o pessoal realmente abraçou, velho. Quando a gente chega lá com os equipamentos, o pessoal da comunidade pega os equipamentos, leva lá pra baixo também, ajuda a gente também a desmontar. Nessa última, chegou um cara lá que ficou sabendo do evento. Ele foi com várias caixas de bombom pra distribuir. Tipo, acho que ele chegou lá com umas 20 caixas de bombom, distribuir pras crianças, assim, as caixas fechadinhas. Na primeira edição, quando o pessoal ficou sabendo que ia ter o evento, a própria comunidade foi e limpou a praça. Limpou, tinha umas pichação na parede lá, que as crianças ficam passando giz, né? E aí o pessoal pintou, limpou, tá ligado? Limpou a praça completa, e a praça é bem grande lá. E aí eu mandei os documentos lá enfim, pro órgão responsável, né, pra poder limpar, banheiro químico, tá, essas paradas. E aí eles só deram a liberação da praça e tal, e eu, pô, massa. Mas a limpeza quem teve que fazer na primeira edição, pelo menos foi a comunidade. Na segunda edição eles conseguiram ir. O banheiro também a gente não consegue arrumar, tá ligado? Tipo, a gente manda, mas não, o banheiro não tem como, as duas edições. E aí quem aluga também a comunidade. Nesse último evento, quem alugou o banheiro pra gente foi Anderson Clio, do Iruquerê, lá do Santa Maria, do Terreiro Santa Maria. Enfim, a comunidade, ela abraça, velho. Tipo assim, na primeira edição eles ficaram um pouco recuados, assim, ela de vez em quando lá embaixo, porque é como que fosse um caldeirão, assim, a praça, né? Aí o pessoal ia, dançava, conversava, trocava uma ideia, mas voltava lá pra cima, ficava na arquibancada. Mas nessa segunda edição o pessoal chegou e foi. Que até a gente ficou assim, caraca, velho, tipo, tava o caldeirão completo, assim, na praça. Aí tinha a parte das crianças em cima, que era um parquinho, as crianças lá também. Embaixo a gente conseguiu botar venda de bebidas, de comida também. O pessoal também que vendia ao redor consegue levantar uma grana também com isso. Tipo, tem uma mercearia embaixo. Que a mercearia embaixo é até engraçado também, porque o pessoal é católico, tá ligado? Tem uma parada assim, e aí, tipo, pô, só os, só os meninos lá, o pessoal começa a fumar também, às vezes, na praça. Aí vai lá comprar, só que o pessoal é bem recebido lá também. Tipo, não, que nada, tem aqui refrigerante e tal. Aí, enfim, a gente tem essa troca muito, muito boa com a comunidade, velho. A gente não teve nenhum problema, não, tipo, da comunidade. Eles, na verdade, ajudam, porque, tipo, não tem evento. Quem de vez em quando bota um som pra fazer um ensaio lá é a banda Reação também. Que, enfim, tem um projeto social muito bonito lá. Mas, assim, evento mesmo, eles nunca tiveram. Essa, na verdade, assim, pensando depois dessas duas edições, eu fiquei tipo, caraca, é um marco mesmo essa parada pra eles, no caso, né? E assim, pra gente também, né? Tipo, fazer um evento dentro da periferia e não ter confusão, tá ligado? O pessoal pegar a visão do evento mesmo, pegar a ideia, qual é do porquê a gente tá ali, que a gente não tá ali pra fazer que nem político, tá ligado? Chegar lá, subir, usufruir da galera lá e depois tá nem aí, entendeu? A gente fez a primeira, tava lá, a gente falou que ia voltar na segunda, a gente tá lá de novo. E aí, toda quarta-feira eu tô por lá por cima também, trocando essa ideia, até com a molecadinha, porque os pirraios lá, a molecadinha, é a nossa continuidade, né? Então, meio que a gente tá criando ali um público também com eles, tipo, mostrando pra eles como é que é desenvolver alguma parada na periferia, na quebrada deles. Porque eu vejo muitas pessoas, até artistas mesmo, reclamando, falando que falta evento em Aracaju, tal, falta essas paradas, falta uma parada ou outra. E aí, às vezes, a pessoa que reclama, a pessoa tem a ideia, tipo, tem como chegar e pedir ajuda para outras pessoas fazer uma comunidadezinha, fazer um coletivo e poder fazer um evento dentro da periferia mesmo. E aí, tipo, que nem eu falo pro meu DJ, velho, a gente não tem que reclamar, não, a gente tem que ir lá e fazer mesmo. Tá ruim tal coisa, tipo, não tá tendo esse tipo de evento na cidade. Tem como a gente fazer? Tem. Então bora. Eu acho que a minha carreira, assim, como artista, começou a se desenvolver melhor quando eu parei de reclamar, tá ligado? Quando eu parei de falar que Aracaju não dá esse valor, tal, tá ligado? Essa parada aí, não, que nada. Vamos atrás, aí, vamos fazer nosso valor primeiro, vamos, tá ligado? Não vamos bancar de coitadinho, não, então vamos fazer a parada. E acho que agora foi que
começou a girar por causa disso, tá ligado? Primeiro, olhar pra mim e falar, tipo, porra, vamos fazer desse jeito aqui, vou parar de reclamar e vou começar a fazer. Bom, Tiago, o nosso papo está chegando ao fim, mas agradecemos aqui imensamente por essa conversa. É interessante demais, até nesses diálogos, sair do central, né? Sim, Pensando tanto de localização de território como também de pensamento. Então você agrega muito aqui no papo. Obrigadão aqui pela presença. obrigado. Eu que agradeço. E quem também esteve aqui comigo, que assina a produção, o roteiro e co-apresentação desse episódio, é Walter Davi. Walter, mais uma vez um prazer dividir a apresentação aqui contigo. É sempre um prazer estar aqui na Mariscada, né? Muito obrigado, Tiago, por essa conversa. Como o Hector disse, é muito interessante perceber esses outros olhares, esses frutos que nascem dentro da periferia, que não falam apenas de arte, mas de mudanças, e que venham muito mais por aí. Axé. Eu sou Hector Souza, apresentei junto do Walter, assino a produção técnica e a edição desse episódio. E é isso, daqui a 15 dias nos ouvimos de novo na Mariscada. Do alto do morro eu vejo muito além da falha. Menor sobrevivente mesmo que às vezes caia. Muros grafitados com as cores da Jamaica. 5 da matina, Deus ajuda quem trabalha. Mesmo com descaso com o povo trabalhador. 500 anos se passaram e pouca coisa que mudou. Continuação de um povo que não se calou. O solo germinou, a benção meu pai avô.